Bom dia a todos e a todas. Obrigado pela presença. Eu queria dar alguns avisos aqui antes da gente começar. O Seminário de Educação Legislativa e a 12ª Jornada de Pesquisa e Extensão da Câmara dos Deputados é um evento realizado pelo Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara, com apoio do Instituto Legislativo Brasileiro, do Senado Federal, e da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas. Este evento está sendo transmitido em tempo real pelo canal do YouTube da Escola da Câmara e permanecerá disponível para visualizações futuras. As perguntas podem ser feitas pelo WhatsApp da Coordenação de Pós-Graduação da Câmara. O link está disponível nas cadeiras do auditório, pelo QR Code, e na descrição do evento também pelo YouTube. Então, à medida que nós estivermos conversando, se você tiver alguma questão, alguma pergunta, pode passar que pelo WhatsApp nós vamos ter acesso à sua pergunta. Para registrar presença também, você pode acessar o evento pela plataforma do Seminário de Educação Legislativa. O link também está disponível na entrada do auditório e na descrição do YouTube. Mais uma vez, quero agradecer a presença de todos que estão nos assistindo e que estão aqui também. E, com muito prazer, eu recebo aqui os nossos convidados para a gente bater um papo aqui sobre o que a gente está chamando de educação digital. Por muito tempo, e até hoje, né, a gente tem usado a expressão também de educação à distância, mas a gente sempre discute isso internamente lá na nossa coordenação e estamos passando a usar o que entendemos que é um termo mais amplo, que é a educação digital. Deixa eu me apresentar. Eu sou Márcio Martins, sou o coordenador dessa área de educação à distância ou de tecnologias aplicadas à educação e da área de comunicação aqui do CEFOR. E nós chamamos aqui para bater um papo com a gente nesta manhã o Paulo Marques, que está ali na ponta, mais à minha direita. Paulo Marques é doutor e mestre em Educação pela Unicamp, graduado em Ciências Sociais também pela Unicamp, possui experiência na área de Ciência Política, com ênfase em políticas públicas e instituições, foi professor do ensino fundamental e médio, atuando na formação de professores, também é docente do ensino superior desde 1990, nas disciplinas de Sociologia, Antropologia, Políticas Públicas, Planejamento e Gestão Governamental e Gestão de Projetos Públicos. Ocupa o cargo de especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental no Governo Federal desde 2000, após 19 anos no Banco do Brasil. Ocupou diversos cargos de direção no Governo Federal e atualmente é diretor de Desenvolvimento Profissional da Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP. Bem-vindo, Paulo. Obrigado. Aqui à minha esquerda, eu estou com a Ana Paixão, que é da Universidade Caixa. Ela é graduada em Ciências Contábeis e Gestão Estratégica das Organizações e pós-graduada em Gestão Estratégica Empresarial. Possui as certificações Kirkpatrick 4 Levels, nível bronze, certificação CPA 20 por dominância, certificação qualificada CPA 20, certificação de conhecimentos em crédito, foi gerente executiva da Gerência Nacional de Desenvolvimento e Desempenho de Pessoas, consultora de Estratégia e Pessoas e atualmente é a Gerente Nacional de Desenvolvimento e Desempenho de Pessoas da Caixa Econômica Federal. Obrigado, Ana. E nós temos aqui também o Cláudio Cunha, que é o nosso parceiro aqui, já de longa data, do Senado. Cláudio Cunha está aqui à minha direita, servidor efetivo do Senado Federal desde 1984, é graduado em Administração, trabalhou por 30 anos na área de saúde e desde 2014 trabalha no Serviço de Ensino à Distância da Coordenação de Capacitação, Treinamento e Ensino do Instituto Legislativo Brasileiro, o ILB. Ele é especialista em desenho instrucional e em pedagogia empresarial,
com foco em universidade corporativa. E atualmente é o chefe de ensino do Serviço de Ensino à Distância do ILB. Cláudio, obrigado pela sua presença também. Pessoal, esse seminário ele tem um quê assim, de celebração, né? O Cefol está comemorando 25 anos, as escolas do Legislativo estão comemorando 30 anos, e nós temos muitos motivos para comemorar, para celebrar. Então, esse seminário ele vem com essa ideia de celebrar e de trazer à tona toda essa história, né? Uma história que tem muitas nuances. E eu queria, nesse momento, aproveitar para reconhecer aqui a nossa equipe de educação à distância, que sempre esteve apoiando, e a gente tem aqui alguns produtos que eu queria citar rapidamente, que é o nosso portal EVC. Nesse portal nós temos objetos de aprendizagem, vídeos e muitos materiais. Temos também a nossa página, esse é o canal, né? O canal da Escola da Câmara no YouTube, onde tem, talvez ali hoje, uns 300 vídeos produzidos por nós. E a nossa plataforma Eleve, que tem também os nossos cursos com tutoria, autoinstrucionais, todos os objetos que nós produzimos também. Isso reúne, esses 3 ambientes virtuais, eles reúnem aquilo que a nossa equipe fez. Então, eu queria agradecer a nossa equipe toda e dizer que nesses 25 anos de Cefol, né, essa equipe foi guerreira, foi muito fundamental aí para a gente poder chegar até aqui. Então, vamos conversar aqui com os nossos convidados. Eu queria ouvir um pouquinho, primeiramente, aqui do Paulo, principalmente por acompanhar muito a ENAP, o que a ENAP tem feito nessa área de ensino à distância, de ensino remoto, né? E ouvir um pouquinho, Paulo, o que a gente trouxe a partir do legado aí que a gente recebeu dessa experiência da pandemia, né? Eu estava conversando com o Cláudio aqui agora, que a gente viu que a ENAP conseguiu virar a chave quase que automaticamente, né? Enquanto as instituições estavam assim meio perdidas na hora da pandemia, o que fazer, como fazer, vocês parece que já tinham tudo pronto. E aí, simplesmente, ligaram o botão e continuaram. Como é que foi isso? E além dessa questão ferramental, o que a gente pode esperar desse legado aí da pandemia? Obrigado, bom dia a todos presentes, aos que estão nos assistindo também. É uma honra estar aqui nesse evento, ainda mais celebrando o aniversário de instituições educacionais, né? Que seja as escolas do Legislativo, o Cefol. A ENAP tem 41 anos, é um pouquinho mais velha, aí, né? Mas também não é muito, não sei a idade da Universidade Corporativa. E do LB depois da ENAP. Então nós estamos aqui mais velhinhos aqui, 21 anos, né? E eu sempre falo que as escolas de governo, as universidades corporativas, os centros de formação têm um papel importantíssimo na sociedade brasileira por conta da complementariedade que nós temos que fazer em relação à educação formal, né? Seja ela lá desde do ensino básico, mas as universidades públicas, portanto, na minha concepção, nós não precisamos concorrer com as universidades privadas, públicas, tudo isso, porque nós temos muito que fazer em complementar a formação do cidadão em geral, pelo déficit de educação que nós temos nesse país em todos os níveis, né? Então, é uma missão incansável nossa de contribuir para a ampliação do capital humano no país, né? Essa pergunta é muito interessante, inclusive eu não vou responder toda ela, né, que só ela daria uma palestra de
né? Vou dar algumas pitadas aqui para deixar vocês curiosos também com o artigo que nós estamos escrevendo colaborativamente entre a equipe que gerenciou isso em março de 2020. Pretendemos publicar ainda agora em dia 28, Dia do Servidor Público. Vai ser feriado, então nós vamos fazer no dia 27. Já um pouco como prestação de contas também, de fechamento de um ciclo de gestão, então eu convido vocês também para nos assistir nesse dia, que é uma novidade também agora, que talvez eu comece com esse fim aqui, que dia 28, porque no dia 27, porque junto com esse movimento todo, também se inaugurou uma coisa que o serviço público, as organizações em geral já vinham discutindo a questão do trabalho remoto, né? Eu acho que não dá para desgrudar nesse momento a questão da educação do trabalho, teletrabalho, trabalho remoto, no executivo chama programa de gestão, né? E no dia 27, já consolidado o programa de gestão, que significa ter trabalhadores no teletrabalho, nós realizamos o segundo encontro anual de todos os servidores da diretoria, porque agora a gente já não tem todo mundo trabalhando full-time juntos. Então, nós tivemos um em maio, por aí, e agora um segundo, em dia 27, onde os servidores que estão fora de Brasília, ou estão mesmo em Brasília, mas estão em full-time teletrabalho, se encontram, né, e nós fazemos uma série de atividades com eles para não perder cultura, para não perder os laços e fortalecimento de missão, de visão, para onde estamos indo, tudo isso. Então, isso já faz parte da gestão de pessoas, né, no mundo que a conectividade chegou e ficou, né? Então, eu acho que o marco ali, em março de 2020, né, se a gente pegar ali, eu acho que a virada que permitiu, que não foi fácil não, tá? Parece para fora que foi fácil, mas ali, internamente, nós, claro que já tínhamos a IVG consolidada, né? Então, já tínhamos um público cativo. Se vocês pegarem os gráficos de acesso à educação à distância, em março de 2020 e abril, vai dar um pico, mais de 200 mil alunos, 200 mil inscrições, né, na nossa plataforma ali. E, então, de fato, os trabalhadores que foram colocados no teletrabalho procuraram a educação para poderem, eles também, como as suas organizações não tinham muito organizado ainda como seria trabalhar remotamente, a orientação geral que saiu no Executivo Federal é que se capacitem nesse momento. E aí nós tínhamos a IVG já pronta, com capacidade de nuvem, com capacidade de acesso simultâneo, sem sofrer nenhum pico, né? Então, isso foi muito... Até para os próprios servidores da ENAPE, né? Não está organizado ainda a sua atividade certinho do que você vai fazer curso, né? Então, a IVG significa ali uma capacidade já instalada que responde imediatamente. No entanto, nós tínhamos ali 40 anos de ensino presencial, né? E o ensino presencial testando, que isso acho que é um fenômeno da educação como um todo, testando que há quantos anos nós falávamos de uso de tecnologias no presencial, né? Ou fazer fóruns, atividades interativas, tudo isso, e era muita resistência. Resistência dos professores, eu não sei trabalhar com tecnologia, eu não sei gerenciar fórum, eu não sei gerenciar materiais, né? Só gestão de materiais, aquela sala de aula de suporte à plataforma. Os alunos da mesma forma, né? Nós já tínhamos feito vários ensaios anteriores de ter a tecnologia como suporte ao presencial. E nós nos sentíamos muito frustrados por conta de que os alunos não acessavam, os professores não postavam os materiais, né, e ficava ali o material, né, sem consulta. Quem fez a atividade para o encontro presencial?
Ninguém respondia que tinha feito. Estou falando isso porque quem viveu educação sabe do que estou falando aqui. Né? Então, a gente era muito frustrado com aquilo. Né? Então, isso do ponto de vista da educação. Do ponto de vista de trabalho, porque por isso que eu falo que não dá para desconectar essas duas coisas. Do ponto de vista de forma de trabalho na ENAP, nós já víamos há alguns anos rompendo com o trabalho individualizado no computador dele. Cada servidor com o seu arquivo só no seu computador. Eu chamo a atenção para isso porque isso foi decisivo para a virada de chave. Já havia o trabalho de trabalhar em pastas compartilhadas, né? E compartilhando documentos e tudo isso. Né? Só que contribuiu naquele momento porque nós estávamos aderindo às plataformas, aos serviços da Google. Então, Drive, isso para institucionalmente ENAP, né? Drive, não ter mais doc, né? Todo mundo trabalhar em planilhas compartilhadas, todo mundo trabalhar em docs compartilhados, todo mundo. Então, a questão do trabalho compartilhado foi o fator decisivo de que, conforme foi aumentando os indicadores, né, de pandemia aqui em Brasília, e que a gente já começava, vai fechar a qualquer momento, né? A ordem que saiu, principalmente ali na minha diretoria, que eu estava acompanhando isso, vamos migrar o resto dos arquivos que a gente está, ainda algum servidor tem fechado só na sua máquina, e só vai para casa a hora que o arquivo já estiver totalmente compartilhado. Então, isso foi muito decisivo, porque as equipes foram sendo liberadas à medida de que já conseguimos trabalhar à distância totalmente. Então, em uma semana, praticamente, as equipes falaram, todo mundo tinha... está. Aí nós começamos também a identificar os déficits de capacitação na própria equipe. Pessoas que não sabiam trabalhar com arquivos compartilhados. Então, nós intensificamos o trabalho com essas pessoas inicialmente, de que, olha, você vai ficar na tua casa, você vai ter que trabalhar, então vamos fazer um esforço de capacitação aqui nesse momento. Né? Então, essa combinação de existir um legado ali que já vinha se estruturando em forma de trabalho. As experiências anteriores de forçar a introdução de tecnologias no presencial. Né? O híbrido nem se fala, né? Porque naquele momento falar híbrido era quase falar de demônio. Né? As pessoas não aceitavam o híbrido de jeito nenhum, seja o híbrido mais passivo que fosse, que era aquele híbrido de fazer 2 cursos à distância e vir para o presencial. Né? Nós tínhamos um programa, por exemplo, que era fazer estatística e matemática financeira e economia à distância e vir para o presencial fazer oficinas de avaliação de projetos. Né? E os professores sempre muito frustrados de que chegava em sala de aula quem fez os cursos. Ninguém fez os cursos. Isso é na educação formal, que eu sou professor, vivenciava a mesma coisa. Então, falar de híbrido era um absurdo total. Né? Então, nesse momento, esse legado que nós tínhamos das experiências, que a gente não desistia. Né? Vamos tentar com mais um programa, vamos tentar com outro, vamos ver o que falta. Né? E também um outro fator, só para eu encerrar esse início aqui, que eu acho que nós vamos ter tempo de ir voltando, um outro complicador nisso, na execução até do híbrido, era o EAD, só gerenciava EAD. Se você pedisse para a equipe de EAD gerenciar uma atividade presencial, não, isso não é competência da minha coordenação. Mesma coisa vale para o presencial. Né? O presencial, não, nós gerenciamos o presencial. Né? Então, o híbrido ficava no limbo. Os servidores, nenhum deles queriam, né? Um ou outro lá que se arriscava, né? E depois ele se frustrava também pela não participação, principalmente dos professores e dos alunos. Então, essa forma de organização também, que eu acho que agora nós vamos quebrar isso. Esse é o nosso desafio que gerenciamos a escola agora. Falar hoje em coordenação de EAD, de um lado, e coordenação do presencial, do outro lado, que não se conversam, isso não se cabe mais numa escola. Claro que tem o EAD total mesmo, que é o auto-instrucional, mas ele também pode ser utilizado
para facilitar o processo do hibridismo ou do presencial. Então, o desafio nosso agora, e isso nós já estamos refletindo, por exemplo, o webinar, que é muito constante agora. Nós fazemos quase 1, 2 por semana, porque foi uma tecnologia que veio para ficar, que a gente chega no Brasil inteiro, ao mesmo tempo com os servidores federais que estão distribuídos, é a realidade da Caixa, né, que precisa chegar no Brasil inteiro facilmente antes quanto nós gastávamos de viagens. Né? Hoje a gente organiza 3, 4 dias antes, consegue chegar no Amapá, no Rio Grande do Sul e tudo isso. De quem é a incumbência de gerenciar a realização dos webinars? É do presencial? É do EAD? É da área de eventos? Né? Não é mais educação fazer o webinar? Né? Que já tem gente discutindo. Não, isso é eventos, não é educação. Né? Então, eu acho que nós que trabalhamos com educação nesse momento fomos muito desafiados de 2020 para cá. As escolas, as equipes que tinham ali dentro um espírito de discussão, de experimentação, acho que, né, possibilitou um avanço muito rápido ali, ou então, pelo menos, ir testando, né? É muito triste, e eu assisti isso, e vocês todos devem ter assistido também, escolas corporativas simplesmente fecharam as portas. Não temos nada para oferecer para os nossos servidores nesse momento. Que triste, né? Uma escola que tinha que estar ali, ativa, ajudando até o emocional das pessoas. Que todos nós passamos e sentimos o que era aquele enclausuramento, né? E escolas públicas nem se falam, né? Alunos que ficaram sem aulas, universidades, né? O quanto que as universidades federais, muitas delas demoraram para introduzir o mínimo ali de interação com os seus alunos. Então, respondendo mais objetivamente, né? Um desafio naquele momento de migração, depois eu volto aqui contando o que então a gente começa a fazer imediatamente, mas de que tinha ali uns vírusinhos ali, para usar a linguagem até do Covid, espalhado em alguns servidores de ter experimentado algumas coisas antes, né, de fazer híbrido, fazer a combinação, e, ao mesmo tempo, uma tecnologia de trabalho que nós estávamos mais já avançados do que cada servidor trabalhando no seu computador individualizado. Desculpa se eu me estendi aqui, mas aí... Foi muito bom te ouvir, Paulo, nesse início. Você trouxe tantas coisas que já vou logo passar para a Ana aqui, para deixar a Ana à vontade para comentar alguma coisa que tenha chamado sua atenção. Você falou de questões que eu queria perguntar aqui sobre a formação dos professores, como é que vocês fizeram essa formação, essa relação entre teletrabalho e o ensino remoto ou ensino à distância. Eu vejo muita relação nisso, mas, enfim, você trouxe tantas coisas, eu vou deixar a Ana à vontade para comentar alguma coisa que tenha te chamado a atenção, que você queira colocar, inclusive dentro da realidade da Universidade Caixa, Ana. Obrigado. Bom dia a todas e todos, e a quem nos assiste também. Bom dia, prezados. Falar depois do Paulo é um pouquinho complicado, né? Ele já traz muita informação, mas colaborando com o que ele disse, para mim, sempre o maior desafio é como você conecta as pessoas num momento de crise. Né? A educação corporativa da Caixa tem 21 anos formalizada na Universidade Caixa, e ela se consolidou aí ganhando prêmios aí internacionais. Inclusive, em 2021, nós ganhamos aí o 2º melhor lugar do mundo em universidade corporativa, concorrendo com diversos segmentos, diversos nichos, pelo Global CCU. Então, a gente vem aí num enfrentamento de desafios. Claro que nós temos algumas nuances diferentes, né? Nós somos um banco e, por isso, já temos mais contato com a tecnologia. E, há algum tempo, nós já temos um portfólio em que se tem mais essa experimentação do EAD. Né? Há algum tempo, a gente já vinha ali naquela mescla 50-50, né? 70-30, e foi se aprofundando. Mas, de fato, o que é que a gente faz nessa realidade da pandemia, pós-pandemia, para a gente colocar as pessoas conectadas na interação do aprendizado? Né? Você tem na sala de aula, no presencial, um fator que é da atenção. E essa atenção se perde um pouco quando você vai para um mundo digital. Né? Quer seja online, ao vivo, né? O que a gente chama de síncrono,
e também assíncrono, quando a gente tem várias atividades para fazer e a gente divide essa atenção. Então, o mediador da educação, no caso, nós não somos professores lá, nós somos mediadores da educação corporativa e que serve para a finalidade de atender os objetivos da empresa, né? Não, é muito diferente de uma educação formal, onde você tem um interesse individual do aluno, do aprendiz. Lá você tem um interesse coletivo, né? O que é que a empresa, as diretrizes da empresa, para que essa educação permeie por um aperfeiçoamento profissional que gere esses resultados tão esperados, né? E aí você tem essa série de desafios, uma empresa continental como o Brasil é, né? Nós somos o maior banco público da América Latina, nós temos esse desafio de que a educação corporativa, tudo que a gente prepara, precisa ir para a sociedade brasileira. Uma sociedade que se reflete muito do atendimento que a gente presta e a gente tem que prestar o melhor atendimento possível. E nós somos reconhecidos por isso também, né? Pela forma de atender. Então, como é que você prepara essas pessoas? Como é que você engaja essas pessoas com tantos afazeres? Nós tivemos aí um episódio gigantesco do pagamento do auxílio, como que a gente coloca essas pessoas para trabalharem de um lado, atendendo a população brasileira, e do outro lado, aprendendo um pouco mais como melhorar ainda mais esse atendimento. E tantas outras coisas, porque nós falamos também, né, das capacitações que envolvem a trajetória pessoal, né, a verticalização das unidades onde ele trabalha. Então, se eu estou falando de negócio, se eu estou falando de produto, se eu estou falando de risco e compliance, se eu estou falando de habitação, então a gente verticaliza também esse conhecimento e tem os assuntos transversais. E levar isso de uma forma EAD, né, de uma forma online, é um desafio gigante, né? E, principalmente, passa pela mudança de cultura. A mudança de cultura ela é responsável, né, por aceitação desse processo ou não. E, para mudar a cultura, você não muda assim. Você precisa de um tempo, você precisa de aceitação, você precisa de fazer outras frentes, que não é a capacitação, para que você consiga aí levar todo esse cabedal de informações, porque, às vezes, parece que tudo é capacitação. Parece que a capacitação resolve tudo, e não é. Ela anda junto com outros processos, né? E as pessoas sempre perguntam assim, mas, como o Paulo falou, fecharam-se algumas escolas, né? Aí pergunta-se, qual é o poder da educação? Experimente não tê-la, para você ver qual é o efeito que ela tem. Então, é isso, acho que o desafio nosso é como que a gente segue aí, avançando nesse meio digital, com tantas mudanças. As mudanças não ocorrem mais de um ano para o outro, elas ocorrem de mês a mês, elas ocorrem de forma que a gente precisa acompanhar a velocidade dessas mudanças, mas, principalmente, que mudança eu quero como empresa, que mudança eu quero como escola, o que é de fato importante para uma educação corporativa? O usuário, o aprendiz. O foco é nele. A estrutura de capacitação, o diagnóstico da dificuldade de aprendizagem tem que partir dele. Então, cada vez mais, eu preciso olhar para a pessoa que precisa da educação, do usuário, do aprendiz, para que faça sentido para ele, que pode fazer sentido para mim, pode não fazer sentido para você. Mas como é que a gente faz isso acontecer? Aí a gente trabalha com design instrucional, que nós temos bastante lá, pessoas muito qualificadas para fazer, né? Nós também trabalhamos com atuação de benchmarks, inclusive a INAP é uma delas, que a gente sempre está fazendo aí benchmarks com eles, outras instituições, e a gente é uma troca. A educação corporativa ela não precisa realmente, como o Paulo falou, ser competitiva com outros. A gente precisa somar. E como é que a gente faz para somar? Esse momento aqui é um momento de soma, que a gente está trazendo essa experiência para todos que possam assistir-nos. Obrigada. Obrigado você. Cláudio, queria te ouvir sobre uma coisa que me incomoda bastante, assim, que é a questão do conflito geracional que nós temos no serviço público, sobretudo quando a gente olha a pluralidade de capacidade, de competência, de cultura, né? Como é que você vê isso? Essa forma que foi modificada de ensinar e de aprender, levando em conta as faixas etárias, né? Porque quando a gente está falando de educação digital, de EAD, você tem um elemento tecnológico ali que, às vezes, é uma barreira. E hoje nós convivemos com
quase nativos digitais, né? Ou nativos digitais, e pessoas que ainda estão no serviço público, ainda vão ficar aí 15 anos, e que não nasceram nessa cultura, pois é, eu também, e que podem ter uma resistência natural, né? E que estão aí sendo empurradas para se adaptar. Mas como é que você vê isso nessa questão dos professores se prepararem, dos alunos? Como é que você enxerga isso na sua realidade lá? Vamos lá. Bom dia a todos e todas, bom dia a quem está nos assistindo. Realmente falar depois vai ser muito complicado, mas o Paulo falou no início a questão da dificuldade dos professores e dos alunos exatamente nessa questão do digital. Vamos usar uma palavra que não é muito correta, mas a gente vê que no Senado, por exemplo, são muitos, talvez 90% dos servidores são analógicos. Houve uma renovação muito grande dentro dos servidores do Senado em termos de idade, aposentou-se esses planos, as viradas aí de aposentadoria, isso fomentou a saída de muita gente, mas eu tenho 38 anos de Senado. Quando eu entrei no Senado, eu trabalhava naqueles terminais de fósforo verde, que você tinha que esperar 3 minutos, pelo menos, para ele esquentar, acender, e uma sala de mainframe maior do que esse auditório. Quer dizer, então eu sou desse tempo que vim me adaptando, claro, e nesse momento de virada, nós não tivemos nós não sentimos tanto quanto o Paulo falou que sentiu, porque nós temos um suporte muito grande que é o Prodazem, e a gente sempre trabalhou em espaços compartilhados. Então a gente sempre teve drives comuns, o que nos facilitou um pouco essa questão de acesso à documentação. Impossível, em termos de Senado, não falar da atuação do Prodazem, que são cabeças extremamente jovens que imediatamente tiveram que criar um sistema que desse suporte para que o legislativo não parasse. Então, isso foi automaticamente revertido para os servidores também em termos de acesso, porque nós trabalhávamos com drives compartilhados, mas sempre nas unidades de trabalho, nas estações de trabalho dentro da casa. Então, essa possibilidade de estar em casa com todo o acesso que a gente tem aos computadores do Senado, isso foi fantástico. Tivemos muita resistência pessoal das pessoas mas eu estou em casa, eu vou abrir o computador e vou me capacitar, vou fazer um curso, mas é no meu horário de trabalho. Mas aí houve a complicação, a confusão, né? Meu horário de trabalho agora é o quê? Eu estou em casa, é de 6 às 18? É de 6 às 22? Existem chefes doidos que não têm isso, então ele quer falar em qualquer momento. Então, a gente teve, sim, muito problema nos jurássicos, que se autodenominavam, eu sou jurássico, eu não entendo, eu não posso trabalhar. Eu não posso trabalhar, eu não posso fazer curso, porque meu curso é em sala de aula. Então, eu não vou me capacitar. Nós já tivemos a parte mais jovem, que se adaptou 100% hoje em salas de aula. A gente tem, nas salas remotas, a gente tem a utilização de N aplicativos que busca exatamente o engajamento de quem está do outro lado, porque você desligar a sua câmerazinha num curso remoto é muito simples e muito fácil. E dali você levanta, vai ao banheiro, bebe água, faz uma pipoca, come pipoca, se deita. Então, o perfil é enorme. Mas o Instituto Legislativo Brasileiro, ele sempre foca em 3 frentes muito importantes, que é a frente da pós-graduação oferecida aos servidores. Isso não teve como parar, isso a gente teve que inventar alguma coisa rápida para fazer isso funcionar. Nós temos o braço do serviço de ensino à distância que atende ao cidadão. Então, qualquer cidadão pode entrar na plataforma Saberes e fazer um curso, se inscrever e fazer um curso e se capacitar. Nós temos a área do programa Interleges, que atende ao legislativo municipal e estadual e municipal, e também não podia parar com as atividades. Então, o Interleges teve que se reinventar também nas oficinas, era sempre um foco muito viagem. Então, houve aí um trabalho de sensibilização, como disse a Ana, muito grande, para que esses conflitos geracionais, a gente pudesse entender um pouquinho aquele que se diz jurássico e não quer de jeito nenhum, e essa galera mais jovem, o público mais jovem que está empolgado, que está entusiasmado, que está buscando o engajamento de quem está do outro lado. Isso é muito importante. Posso entrar aí nessa discussão, Márcio?
É extremamente importante essa reflexão, né, de geracional e como isso tudo, talvez eu esteja nesse grupo também, né? E trabalhava muito analogicamente ali, né? Todo mundo trabalhava no compartilhado, tá? O chefe, o diretor, né, trabalhava só na máquina dele ali, né? Um PowerPoint, por exemplo, né? Então eu fui desafiado naquele momento também. Então eu acho que isso que foi trazido, eu acho que nós entramos num espírito de urgência, né? Eu acho que a situação, né, não podemos parar, né? Como escola nós temos uma responsabilidade, e eu acho que isso é de chamar a atenção. No mínimo, se a gente não puder retomar os cursos normais de capacitação profissionais, nesse momento nós vamos ter que entrar com ajuda emocional para todo mundo, para servidores, para professores, para os próprios funcionários, né, de como que, né, a gente, né, se conecta. Eu, por exemplo, que morava sozinho, então eu perdi meu vínculo social com todo mundo. Né? Imagino o tanto de servidores que vivem dessa forma sozinhos e que precisava de ter relações acontecendo. Né? Então, eu acho que isso estava muito presente para nós e vamos para o sentido de urgência. Né? Então, esse sentido de urgência, eu acho que despertou o espírito de colaboração, né? De servidores, dos técnicos que trabalhavam ali na educação, os próprios professores, né? E agora, como é que eu faço? Eu vou. Né? Era quase... Foi feita uma chamada, quem vai, né, tentar fazer um mínimo de adaptação ali no seu curso, então aí uma equipe para poder ajudar a fazer um mínimo de... Mas foi muita repetição do quase como se fazia no presencial, né? Mesmo com a tecnologia, né? Mas daí, não... vamos manter, né? Acho que foram 2 semanas de suspensão total ali de curso mesmo, ou menos, né? Mas aí logo em seguida já começaram a aparecer os professores, né? Mas vamos encarar isso e, né? Mais força total, né? E os funcionários também, né? Ali mobilização, eu acho que essa é a palavra forte, urgência, mobilização, espírito de equipe, e desafio conjunto, né? E tudo isso. Né? E aí, ao mesmo tempo, então, uma equipe, 2 servidores internamente, agora, né, vamos nós capacitarmos em todas essas tecnologias, Miro, todas a Jamboard, todas as metodologias mais colaborativas, Zoom e Meet, era o básico. Né? Nesse momento, um fator muito importante que nós enfrentamos era a briga por licenças. Né? Porque a ENAP não tinha o número de licenças suficiente para manter todas as salas, né, de aula ativas. Né? Então, aquisição e era briga em conselho diretor, né, que uma diretoria estava usando mais o tempo que necessário da licença dele. Então isso já é ótimo, né? As equipes brigando por tempo já, né? E aí, né, esses 2 servidores começaram a preparar as oficinas para os professores e os servidores. Então isso eu chamo a atenção de novo porque é muito importante. Ao mesmo tempo que nós tivemos a preocupação com os professores, nós também tivemos uma preocupação com os servidores internos. Né, deles manejarem essas tecnologias também, e talvez, para usar a sua expressão dos jurássicos, né, me incluindo ali, ele também fosse sentindo mais a vontade de poder até relacionar com o professor. Então, eu acho que a pergunta que o Márcio trouxe do geracional, ele dialoga, né, com todos os outros temas que nós abordamos, sempre foi um desafio da educação, mas acho que foi mais forte nesse momento. E o que eu reflito nós todos saímos diferentes dessa pandemia, seja nas questões pessoais, né, cada um enfrentou seus desafios aí enquanto famílias, enquanto indivíduo, enquanto emocional, enquanto gerenciamento de estresse, né, gerenciamento de não poder participar de enterros, né, de velórios e tudo isso, né? E mais nós saímos diferente no fazer educação. Esse é o nosso desafio nesse momento. O que fica para nós disso? Nós vamos voltar e fazer de conta que nada aconteceu? Deixa aí como pergunta.
trago aí essa fala dos meus colegas aqui de educação. Eles trouxeram essa questão do conflito geracional. Ele é muito presente em todas as situações da vida. E na educação, acho que ele fica um pouco mais evidente. A geração de 10 anos para cá não sabe o que é escrever uma carta, não sabe o que é fazer um álbum de selo, né, daqueles da escola que eu fiz muito lá atrás. E olha que a gente é bem novinho aqui, né? Mas eu creio que quando você tem uma instituição que aposta, que investe na mudança de cultura, e eu trago aqui o benefício de trabalhar numa empresa como a Caixa, que se preparou para a pandemia. Antes da pandemia, a gente já tinha um modelo de trabalho remoto que já estava pronto para ser implementado. Então, quando chegou esse momento, nós estávamos equipados para isso. Talvez não tão prontos, porque a prontidão ela vai se fazendo dia a dia, né? Mas a gente estava preparado para isso. Então, a gente já tinha equipamentos, nós já tínhamos a tecnologia, nós já tínhamos plataforma de utilização em conjunto, né, o Teams. A gente tem uma série de inovações tecnológicas também que facilitaram todo esse processo, mas o principal foram condições de trabalho, que permitiram com que a gente pudesse continuar, sim, as atividades, porque nós não podíamos parar, né, de hipótese alguma, e a gente precisava dar continuidade ao trabalho, mas também olhar para esse ser humano que estava lá, isolado um pouco nesse período da pandemia, como é que a gente faz isso? Então, a gente também investiu numa série de treinamentos e capacitação de ordem mais emocional, de soft skill, né? Inteligência emocional, né? Produtividade, gestão de si mesmo, né? Para que a gente pudesse dizer assim, olha, essa pessoa não precisa só de capacitação para trabalhar e entregar o que a empresa precisa, ela também precisa saber como é que ela faz a readaptação. E, com isso, a gente conseguiu trazer também as ações presenciais para o modelo síncrono, né, telepresencial, onde a gente realmente trouxe elementos diferentes do presencial, mas que a gente não perdesse tanto essa conectividade da interação que nós temos no momento em que a gente se vê fisicamente, mas, ainda assim, traz muitos desafios. E, por isso, a gente não pode parar de estudar. Quem trabalha com educação não pode parar de estudar, porque é estudando que a gente consegue ajudar os outros a aprender um pouco mais. Pegando um gancho ainda nessa questão geracional, vamos falar um pouquinho de redes sociais. Como é que vocês veem essa inserção das redes sociais na educação digital? Às vezes eu tenho a impressão que a gente está numa concorrência desleal, principalmente da atenção, do foco, mas a gente pode trazer isso para ser um aliado. Eu queria saber se vocês têm essas experiências ou se já fazem isso, como fazem, né? E também como a gente lidar com essa questão, por exemplo, do que alguns chamam aí da cultura TikTok, que são conteúdos muito rápidos, muitas vezes superficiais, e que, para a educação, nem sempre agregam. As pessoas aprendem com tudo, lógico, né, em todo lugar, mas eu queria escutá-los um pouco a respeito disso. Esses dias eu estava conversando com o pessoal da nossa equipe sobre essa questão dessa cultura TikTok, né? Até falaram assim, não usa esse nome, não, tal, mas, assim, eu acho que é meio fácil da gente entender, né? Né, Ruth? Tudo bom, Ruth? Prazer em tê-la aqui. Porque me preocupa assim, essa geração que parece que não consegue se deter num texto por 30, 40 minutos, né? Não consegue entrar com profundidade nas coisas, porque está acostumado com tudo muito rápido, tudo muito... Quer começar a falar sobre isso, Cláudio? Márcio, nós no ILB, nós temos sim as nossas redes sociais, a gente tem o Senado Educação, a gente tem a rede do programa Interleges, e a gente trabalha oferecendo, né, divulgando exatamente o que a gente está fazendo lá dentro. A força da rede social é muito grande. A gente não gosta muito dessa coisa, embora seja o grande modelo, essa coisa do TikTok, porque a gente sabe que ele acaba sendo uma coisa boba, muitas vezes até, por que não dizer, um pouco boba, e sem substância. Então, isso, para nós, não agrega muito, pelo menos nesse momento, a gente não está pensando nisso, não.
Mas as nossas redes sociais a gente usa sempre buscando informar e seduzir um pouquinho. A gente tenta usar muito o poder da sedução, que é hoje em dia o que as grandes personalidades digitais fazem em termos dessa questão de oferecer de uma forma sedutora, e isso tem gerado um efeito muito positivo. Por exemplo, lançamos há pouco tempo o curso autoinstrucional de Direito Eleitoral. Após uma divulgação feita numa rede social, nós tivemos, em menos de uma semana, 8.000 inscrições e feedbacks positivos de, puxa vida, o Senado está fazendo isso, o Senado faz isso, o Senado divulga. Nesse momento, que coisa importante, que coisa boa, que bacana. Então, a rede social não dá, hoje em dia, para a gente afastar a rede social do que a gente faz efetivamente dentro do trabalho, principalmente que é educação, que é tentar levar as pessoas um pouquinho de conhecimento. Então, a gente tenta fazer isso de uma forma agradável, a gente tem uma pessoa hoje dentro da nossa equipe que está super antenada, super plugada em tudo o que está acontecendo nessas questões dos aplicativos rápidos e tudo mais, e está tentando levar essa cultura para nós, que bem ou mal a gente acaba sendo também um pouquinho resistente algumas vezes, mas a gente tem conhecimento que a gente não pode fugir disso. Então, é até interessante ouvir, por exemplo, também aqui a experiência tanto da ENAP quanto da Caixa nesse sentido. Eu vou abordar até como professor que mantive minhas disciplinas durante a pandemia, né? Remotamente, que agora é um outro desafio no ensino superior. Na realidade de Brasília, por exemplo, que nós temos alunos que vêm de Formosa, que vêm de Valparaíso, Lusiânia, tudo isso, eu questiono muito na faculdade, por exemplo, exigir o presencial para eles nesse momento, onde o gasto com o transporte e o lanche, eu já tenho alunos esse semestre que não apareceram em aula porque não tinham dinheiro para passagem e o lanche, muitas vezes. Então, o cuidado, né, que a gente tem que ter de que agora eu tenho que voltar para o presencial, e aí nós estamos com um atraso do MEC na discussão e regulamentação disso, né, porque agora o MEC volta ao presencial. Então, as faculdades estão com essa obrigação de que não pode mais fazer aulas remotas. Olha o absurdo que nós chegamos. Então, tem acontecido coisas, por exemplo, de eu ter um professor convidado, o professor está em outro município, outra cidade brasileira, eu tenho que abrir a sala no presencial, eu vou para o presencial junto com os alunos, né? E o professor está em Belo Horizonte, o que é que for. Né? Então, como que isso vai exigir de muita reflexão e regulamentação, né, principalmente na educação formal, do que é possível, principalmente pensando na realidade dos nossos alunos em geral, de que, né, são alunos que têm problemas financeiros. Né? A população brasileira, qualquer indicador, eu vou pegar porcentagem da população que tem problema financeiro. Né? Então, na disciplina, na educação formal, por exemplo, eu não era um frequentador de redes sociais. Né? A pandemia me levou a isso também. Eu acho que, né, a gente vai se relacionando com as redes sociais de acordo com o nosso algoritmo. Se você só curte, né, coisas de uma determinada linha, é só aquilo que vai aparecer para mim, para você. Né? Então, eu até brinco que, para mim, só aparece notícia de escola, universidades no mundo inteiro, cursos, né? Que algoritmo eu sou, né? Que só vem isso para mim. Né? E o que eu tenho percebido é que eu continuo dialogando com os alunos via redes sociais, quando eu curto e compartilho com eles. Olha aquilo que nós discutimos. Antes de ontem, teve um desse mesmo. A importância da análise de dados, eu dou aula no curso de Ciência Política. A importância da análise de dados para os cientistas políticos. Nós tínhamos discutido em sala de aula, e apareceu um desse, eu compartilhei com eles, falei, olha o que nós estávamos discutindo na disciplina aqui, tal, e tinha um curso sendo anunciado por alguma escola por aí. Né? Então, eu vejo como tudo na vida, né? Como tudo. O que você escolhe, né, e vivenciar e compartilhar é aquilo que vai, né, e agora com essa tecnologia tudo que permite chegar em você exatamente aquilo que você está buscando. Né? Então, é uma continuidade da aula. Assim como na aula que vem a gente pode retomar isso, então é uma continuidade disso, e que isso pode acontecer na educação corporativa
também quando o professor, principalmente, nesse caso, não são muitos os técnicos que se envolvem, porque é o professor que vai para a sala de aula e tem interação com os seus alunos e cria ali, né, por exemplo, a gente é espontâneo dele se ele quiser criar grupo de WhatsApp com os alunos, né? Outra reflexão importante. Na educação superior, era proibido para os professores ter grupo de WhatsApp com os alunos. Né? Não vou falar o nome da faculdade que eu trabalho aqui. Né? Primeiro ano de pandemia, todo professor tem que criar grupo com seu... Por que não fomentou essa cultura antes e que permitia tudo isso? Né? Na INAP, a gente deixa isso o professor, se ele quer manter alguma interação, quer criar grupo, né, e vai inserindo alunos de uma turma, você que é o nosso professor lá. Você cria um grupo permanente, você traz aquela turma que se formou agora, depois vai trazendo a outra e vai formando uma grande rede de discussão em gestão de pessoas, por exemplo, e você vai incluindo colegas teus aí também, e aí vai colocando, relacionando, então, esse espaço com as mídias, né? É espontâneo. Então, eu acho que esse mundo das mídias, aí cada um faz as suas escolhas, eu sou mais YouTube, por exemplo, né? O YouTube eu acho que cumpriu um papel nessa pandemia fantástico, que foi um monte de lives via YouTube, né? E via o Sesc São Paulo, por exemplo, para falar de né, que manteve um ritmo de lives, de shows e tudo isso, e que os amigos utilizavam aquilo lá, vamos assistir um show juntos, tomando vinho. Né? Que a gente fazia isso antigamente de outra forma, né? Então teve esse papel. Então isso a fomentação, por exemplo, de uso de vídeos, palestras, aulas, né? O que tem de aulas bem estruturadas. Eu sempre uso o conceito de sinapse, por exemplo. Para você explicar um conceito de sinapse em sala de aula, você pode gastar 2 horas de aula. Você consegue com um videozinho ali pronto, com altíssima tecnologia ali, né? Visualização, ensinar esse conceito em 3 minutos para um aluno. E isso na ciência política, estou dando um exemplo da biologia, mas na ciência política isso é bem aplicável, bem com imagem. Então, você tem que incorporar. Do ponto de vista institucional da INAP, também mudou muito a questão do marketing digital, mas na sua linha. Hoje, o servidor que organizou o evento, né, porque a gente trabalha, os servidores são responsáveis por turmas, né? E aí, se ele não tiver o curso dele anunciado nas mídias sociais da INAP, é um choro só. Né? Então, o que acontece hoje é que as mídias sociais da INAP, para mim, eu acho que já está perdendo nesse sentido, porque ela não tem mais foco nesse sentido de anuncia todo dia 50 cursos, porque a nossa dinâmica, né, a velocidade de realização de seminários, eventos, tal. Então, eu não sei, aí é uma discussão do marketing digital hoje, né, se você anuncia lá para captar alunos, na verdade, né, ou se é manter ali um espaço de diálogo com a sociedade inteira, no caso, os servidores públicos, no nosso caso, extrapola, vai para a sociedade também, de ofertas, né? O que é que está acontecendo na educação promovida pela INAP, não necessariamente aquilo se relacionando com a educação. Só fiz a distinção entre marketing digital de um lado e o outro, a questão de como que incorpora isso na educação. Desculpa. Então, eu vou até brincar com ele, né? Antes a gente pediu o cartão de visita, daqui a um dia a gente vai falar assim, me dê seu algoritmo aí para a gente entender quem é você, né? Mas, brincadeiras à parte, a gente sabe que na rede social tem tudo e a gente não controla o que está lá. E aí você trazendo essa questão de trazer muitas coisas de informações, às vezes é importante a gente também parar e falar, eu prefiro a informação que você não me dá, porque muita informação você acaba não conseguindo fazer um filtro, né, do que realmente importa para a educação corporativa. Então, a gente, enquanto instituição, nós não estamos na rede social, né, enquanto universidade corporativa, mas nós fizemos um movimento recente, e bem no período ali próximo da pandemia, que foi pensando num movimento de educação para adultos. Né, nós só temos adultos lá no banco. E a andragogia, ela fala sobre o adulto estudar quando quer, como quer e o que ele quiser aprender.
né, com o foco dele na carreira e nos resultados que ele precisa apresentar. E, pensando nisso, nós lançamos uma plataforma interna, que pode ser acessada também externamente, que é a UC Play, que é um streaming que traz toda uma curadoria de materiais de um tema. Eu vou aqui citar, por exemplo, trilha de pessoas com deficiência. A gente tem lá uma trilha em que tem conteúdos internos, conteúdos de mercado, curado. A gente faz toda uma análise pedagógica, a gente vai voltar ao nome pedagogia mesmo, né? Uma análise do material, se está falando realmente aquilo que é determinado em lei. Nós temos que seguir todas as leis, assim, nós somos muito, nesse sentido, vinculados à legislação, né? Então, a gente precisa estar realmente sempre fazendo o atendimento e olhando para as normas externas e internas. Então, a gente traz essa curadoria e a gente abriu um espaço dentro dessa plataforma para que tivessem também materiais curados do YouTube. Então, a gente permite um acesso em que a pessoa pede esse acesso e se compromete a usar o acesso apenas para a educação, né? E aí ele tem um prazo para estudar aqueles materiais que a gente coloca para dentro da plataforma, mas que está lá no YouTube, porque também tem muita coisa bacana lá, né? Então, a gente tem esse trabalho da curadoria, de analisar o material, de só colocar lá materiais de qualidade, né? Nosso público é interno, a gente está expandindo fronteiras há algum tempo já para cidadania financeira dos clientes. Então, a gente espera aí que, com o passar do tempo, a gente expanda mais esses limites, né? Esses limites aí ganhando velocidade de acesso, ganhando também capilaridade, porque nós temos um público, além do público interno, nós temos os nossos parceiros, que são muitos espalhados pelo Brasil, né? Parceiros negociais, parceiro do governo. Então, a gente faz também a capacitação do ente do governo municipal, né? Então, isso tudo requer da gente, sempre a gente está olhando aí, o que é que eu posso, de fato, levar. Eu não posso ir simplesmente abrir, porque, diferente das outras escolas de aprendizagem, nós precisamos olhar realmente para o planejamento estratégico da empresa e dizer o que é que a gente precisa fazer. Então, diante disso, a gente tem vamos dizer, essas adequações, né? E essas preocupações de não estar colocando o curso na prateleira, mas sim dizer assim, olhar para o aprendiz e dizer, você precisa de tal conteúdo porque você vai fazer melhor o que você faz hoje, né? E aí, como que isso depois repercute nessa velocidade com tanta forma de aprendizagem, né? Então, eu tenho a pessoa que gosta de ler, a pessoa que gosta de ouvir, a pessoa que gosta de assistir, né? E aí a gente também traz todos os recursos de acessibilidade para quem tem deficiência visual, para quem tem deficiência auditiva, então tudo tem que estar muito adaptado também. E é um mundo, né? Mas a gente só faz porque a gente faz junto, a gente faz aprendendo, e a equipe que cuida disso lá na Universidade Caixa é uma equipe que estuda bastante. É uma equipe pequena, né? Mas é uma equipe que estuda bastante para que a gente sempre coloque aí os melhores materiais de educação corporativa à disposição de todos. Joia. Apesar dos nossos alunos serem adultos, eles estão sendo bombardeados com tanta informação que a gente tem que assumir um papel de curadoria assim, muito forte, né? E aí eu queria ouvir a experiência também de vocês sobre essa questão da formação dos professores, insistir um pouco nisso, porque eu acho que isso é fundamental, né? A gente tem aí muitos recursos, muitas ferramentas, muitas mídias, muita informação, mas a gente tem um professor, um facilitador, que precisa ter esse domínio de tudo isso e conseguir ajudar os alunos nessa curadoria, né? E já emendando nisso, se vocês também puderem falar um pouquinho da experiência de vocês, da avaliação, especificamente nesses ambientes digitais de educação. Então, formação de professores e avaliação. Vamos lá. Então, primeiro nós temos que diferenciar 3 grupos, né, eu diria. O primeiro é o facilitador ali, vamos usar o nome mais de conteudista, que vai produzir o curso assíncrono, né, para o autoinstrucional, TVG, né, que também não é só colocar ele ou no estúdio, né, ou encomendar o curso para ele. Então, exige aí todo um diálogo, né, de planejamento e até de preparação, muitas vezes, se for um vídeo, cursos baseados em vídeo, né, para entrar, né,
e gravar, que não é todo mundo que tem essa habilidade, né? Já tivemos assim experiência de um planejamento perfeito, né? Colocou no estúdio, o professor gelou completamente e não... Essa experiência é recente, uma delas, por exemplo, que criou um trauma no professor, que eu tive que fazer um gerenciamento dele depois, de que não era o fim do mundo ele não saber fazer isso. Ele pode fazer milhões de coisas, né? Gerenciar presencial, fazer ao vivo, ele dá conta de fazer ao vivo, mas não dá conta de encarar uma câmera ali e ficar. Então, tem esse professor que ele precisa ser formado nesse sentido, porque a gente pega excelentes técnicos, né? E que transformar, que é bem comum na nossa estrutura lá, por exemplo, saiu uma lei nova, a gente precisa transformar aquela lei em curso. E, às vezes, é o próprio ministério, né, o próprio técnico ali do ministério que preparou o decreto, que preparou a proposta de lei e tudo isso, ou medida provisória, que vai para a INAP agora para poder transmitir aquilo, transformar aquele decreto, lei, instrução normativa num material institucional. É outra realidade, completamente diferente. Não é aquele processo, eu não vou ler cada artigo, né, e ficar... comentando cada um dos artigos, é possível, tem cursos assim também, então você tem que mudar a lógica dele, talvez começar pelo fim da lei, né, não pelo primeiro artigo, né, e transformar aquilo, né, então eu chamo isso de formação, porque é um planejamento conjunto e de você ir até estimulando, né, esse servidor, esse técnico, né, de que é possível fazer diferente. Aí precisa de uma equipe interna, né, que está ali estudando, preocupada, né, de como transformar aquilo na melhor experiência do usuário, e tem que ser uma melhor experiência, porque o aluno, o professor, nesse caso, aí também está sofrendo uma experiência, né? Então, para ele também, né? Então, se ele não consegue fazer um vídeo de 10 minutos, mas consegue fazer de 1 minuto, então vamos fazer de 1 minuto, 2 minutos com ele, e vamos complementar isso com outros gráficos, outros materiais de leitura e tudo isso, né? Então, essa é uma formação. A outra formação é para os professores, porque nós temos 2 grupos de cursos na INAP, a gente chama cursos de uma rodada única, né? Nós só vamos executar aquele curso uma vez só por conta de uma especificidade, precisa daquilo para um determinado setor do Ministério, de um Ministério X, né? Ou uma carreira muito específica, né, que a gente transforma aquilo numa experiência única. Então, nós não fazemos muita preparação da formação desse docente. Dialogamos, né, ali um pouco no sentido de que não é melhor você fazer dessa forma, dando dicas, principalmente. Não é igual uma universidade, principalmente a maioria das universidades, que põe o professor em sala de aula e ele que se vire ali achando que, porque ele fez um mestrado, doutorado, ele é o melhor professor do mundo, né? E aí é o que sofre os nossos alunos das universidades, como em geral, porque esses professores entram em sala de aula sem preparo nenhum. Ele é um bom técnico de laboratório, por exemplo, ele trabalhou com pesquisa de sangue a vida inteira. Minha filha trabalha mestrado, doutorado, só com pesquisa de sangue. Não é outra realidade, né, pôr ela em sala de aula e tudo isso, né? E tem os cursos que a gente chama de múltiplas rodadas, né, ou então cursos de catálogo, né, que aí nós precisamos de ter 10, 20, né, todos vocês estão convidados para serem nossos professores, quem não é ainda, o Márcio já é, você já é, não. Então, nós soltamos os editais cotidianamente ali dos números para recrutar pessoas para poder serem nossos professores. Então, ele tem esse professor que vai entrar numa formação, ele já vai pegar um projeto, um planejamento de um curso, que é roteiro de atividades educacionais, que já foi planejado por um outro professor, que às vezes pode não ser professor, ele pode ser só conteudista, ele é excelente para fazer o desenho, junto com a equipe ali. Mas eles mesmos falam, eu não vou entrar em sala de aula porque eu não consigo entrar em sala de aula. Para você ver como que é importante fazer a diferença, inclusive dos alunos todos de estilos de aprendizagem, mas é importante também ter presente a diferença entre os profissionais como um todo, né? Então, no processo de formação, você já tem o curso todinho estruturado em sequência de atividades, tal, né? E aí, se é o professor mesmo que desenvolveu o curso, e ele topa agora fazer a formação dos novos docentes, então ele entra
em sala, num processo de discutir o conteúdo, mas também, nesse caso, nós estamos recrutando professores que já dominam o teu conteúdo e você só vai conhecer um curso novo, mas o conteúdo é seu, você já sabe. Você não vai dar aula de uma coisa completamente fora da sua área profissional. Então, no processo de recrutamento, nós já fazemos essa seleção. Eu quero ser professor de gestão de pessoas, então você tem que ter uma bagagem nessa área de gestão de pessoas, né? Então, o professor que desenhou o curso não vai passar com ele discutindo os conteúdos. Olha, esse curso está organizado, você está sendo aluno de uma formação lá, você pode contar com mais detalhes. Então, a prática mesmo, né? Até para ver se a visão do diretor está correta com o que acontece na prática lá, né? Mas aí tem o investimento mais pedagógico, né? Mais rico em atividades. E esse é o desafio enorme, né? Como que a gente transforma os técnicos, né? E o técnico chama a equipe interna de desenhistas instrucionais e tudo isso, com o professor conteudista, de pensar de que tem milhões de maneiras de trabalhar esse conteúdo, né? E aí deixar ele rico ali de uma determinada forma, de que nesse momento eu não preciso de uma palestra de 2 horas. Eu posso fazer o videozinho de 5 minutos que eu falei lá do YouTube, que vai numa velocidade muito maior e talvez atraia a nova geração muito mais facilmente do que os métodos anteriores que a maioria de nós aqui fomos formados neles, né? O professor entrava lá e ficava lá repetindo o texto que a gente já tinha lido em casa, não era assim? Hoje, se você fizer em sala de aula, assim, é completamente antiquado. Professor, eu já li esse texto. Né? Essa é a diferença dessa geração. Ele não deixa muito as coisas acontecerem sem provocar e pegar o dedo e colocar o dedo na ferida ali do professor. Que às vezes até apontar um outro texto melhor, né? Mais esclarecedor. Então, aquele clássico, né, de pegar o texto e transformar em PowerPoint e sair repetindo o que está no texto, né? E o aluno hoje já leu aquilo antes, né? Tudo isso. Então, a formação é isso, né? E aí tem um investimento metodológico com ele para poder ele ir se soltando, né? Para ele sair do ensino mais formal, vamos dizer assim, né? E acho que o remoto traz muito isso, porque o nosso desafio nesse momento, assim, o presencial, nesse momento, vamos ter que discutir muito, porque os alunos não estão aceitando mais o presencial. As nossas turmas, agora, nesse segundo semestre, estão dando baixo quórum em todas elas, né? Então, o que é que está acontecendo? O que nós temos que fazer? Só que, ao mesmo tempo, a gente vê alguns presenciais que dá sobre lista de espera. Então, o que é que tem esse curso aqui que está atraindo os 8.000, né, a lista de espera aqui para vagas nesse aqui, para poder investigar metodologicamente se é professor, se é material, se é a dinâmica, se é o conteúdo, né, mesmo. Né? Não, eu não quero ir mais para um curso de lei de licitação presencial, porque ele vai ficar lendo a lei comigo. Então, talvez esse conteúdo seja melhor deixar no auto-institucional mesmo. Vamos deixar ali o presencial para discutir agora, que é a lei de licitação nova entra em vigor, dia 1º de abril de 2023, né? As duas estão convivendo nesse momento, né? Para discutir os problemas que os servidores já estão enfrentando com a lei nova, quem que está aplicando e tudo isso, né? Por isso que falar em formação de professores, nós temos que falar o tempo todo de como é feito o planejamento educacional. Né? A formação não vai acontecer linda, maravilhosa, se o planejamento foi pouco pensado. Né? Então, é um investimento muito grande aqui, né, no planejamento. Um curso nosso que vai para catálogo, ele não fica pronto menos de 6, 7 meses. Isso é outra questão muito forte, nós como escola de governo do Executivo, a maior escola do Executivo, de que o Ministério soltou uma instrução normativa, ele quer que aquele curso esteja pronto, né? Várias instruções normativas saíram nesse ano agora, né? E quer que está pronto em 15 dias. Tá bom, você quer que seja desse jeito, então você vem para cá e faz uma palestra sobre você elaborou a instrução normativa. Nós abrimos o espaço, abrimos o YouTube, abrimos toda a estrutura, mas é palestra de uma pessoa que elaborou a lei, não é um curso.
né? Então, nós, como escola, eu acho que nós temos que sempre ter essa... Primeiro, né, o planejamento estratégico bem feito e ter princípios. Né? O que nos guia educacionalmente, o que o diretor defendendo, o presidente defendendo, porque o presidente vai receber o presidente da escola, né? Ele recebe pressão do ministro, da Casa Civil, o tempo todo. Eu pedi o curso e a sua equipe está falando que não fica pronto antes de 6 meses. Aí ele vai vir para cima de mim. Aí eu falo, olha, é isso, nós queremos oferecer uma experiência de aprendizagem, tanto que a gente chama lá as equipes de coordenações de organização de experiência de aprendizagem. Mas, se quiser fazer palestra, nós organizamos isso em forma de diferentes formas. A questão da avaliação não é uma questão que nós discutimos muito na minha diretoria, porque nós não fazemos avaliação, né? Nós temos aquela avaliação da EAD, quase que é um dilema para nós também, né, de passar de uma etapa para outra, ter uma atividadezinha ali para, né, avançar para a próxima etapa. Então, um dilema pedagógico nosso ali, no sentido de se mantém aquilo como requisito mesmo ou não, mas temos mantido, muitos especialistas em AD defendem isso, mas tentando investir o máximo de que não sejam aquelas perguntas bobinhas que, se ele não fez o curso, ele consegue responder. Né? Vocês podem testar isso, né? A pessoa que quer o certificado, ela pode ir direto só nas atividades avaliativas e ela tenta ali, né? Não é? Né? Então, ela tem que ser um pouquinho diferente ali, ou mais críticas, né? Então, é um desafio muito grande pensar a avaliação no EAD. No presencial da educação continuada, nós não fazemos a avaliação, é outro princípio pedagógico da escola também, depois a gente pode discutir por que isso, né? Mas nos cursos, mestrado, doutorado, especialização, é obrigatório ter a avaliação formal envolvida lá para poder progredir para as disciplinas futuras. E assim, dentro do Instituto Legislativo Brasileiro, por exemplo, também nós temos a comissão própria de avaliação que se encarrega de toda essa questão. Isso não é realmente uma coisa nossa do serviço de ensino à distância, embora a gente tenha lá o pré-requisito, né? No nosso caso a gente utiliza como pré-requisito para uma avaliação, a gente ter o mínimo, uma avaliação final de certificação, a pessoa é obrigada a passar por uma avaliação onde ela vai dizer minimamente ali o que ela achou daquele conteúdo, então, mas realmente isso é tratamento realmente da CPA. Com relação ao treinamento dos professores, a gente está colocando agora um curso a gente vê que esse processo se inicia na seleção. Então, a gente vê que a gente recebe pessoas muito cruas, que têm a vontade de, eu tenho a intenção de estar em sala de aula, mas ela não conhece absolutamente nenhum conceito do que acontece dentro de uma sala de aula. Então, a gente está colocando no ar um curso interno de prateleira para que as pessoas conheçam minimamente os conceitos do que é ser um professor, do que é ser um docente, e, a partir daí, do processo seletivo, a gente filtra e trabalha exatamente dessa maneira, em termos de orientação e organização numa equipe multidisciplinar, para formar aquele conteudista, aquele professor, aquela pessoa que vai ou para dentro da sala de aula na capacitação presencial, ou até mesmo dentro do remoto, para que ele tenha um mínimo de fluência e conhecimento e percepção do trabalho que ele está desenvolvendo ali dentro, nessa parte de planejamento do curso também. Lá a gente tem um pouco de diferença, como eu falei para vocês, nós não somos professores, somos mediadores do conhecimento, e nós temos os nossos instrutores que fazem parte do quadro da empresa. Então, nós formamos com o perfil desejado, e nós depois fazemos a atualização sobre o tema, como ele vai abordar as dinâmicas de aprendizagem. E um elemento muito importante para a gente na aprendizagem organizacional é a gestão do conhecimento, que parte do princípio de que todo mundo sabe alguma coisa. Então, não precisa sair de nós o conhecimento para ser disseminado. Você estando trabalhando na sua mesa, no seu dia a dia, você tem o que ensinar. E o que é que você tem de expertise para orientar as pessoas que estão do seu lado? Nós somos quase 4.000 unidades de agências espalhadas, então como é que você faz para que essa gestão do conhecimento chegue até lá? Então, sempre vai ter um colega que tem uma expertise em um determinado assunto, e ele pode fazer um material de capacitação, ele pode fazer um artigo, ele pode fazer
um vídeo, a gente trabalha também com esses vídeos informais, das boas e melhores práticas, né? Como você faz algo específico para aquele momento, que são coisas assim de 1, 2 minutos que orientam o procedimento e as pessoas conseguem ter mais atenção do que você realmente ler um e-book de 50 páginas, né? Então, a aprendizagem organizacional lá funciona muito com a gestão do conhecimento. E a gestão do conhecimento, ela parte do princípio de que cada um é responsável por aprender o conteúdo, mas também de ensinar, porque você está ali sabendo, na roda viva do dia a dia, podendo gerar conhecimento para as outras pessoas. E sobre essa questão da avaliação, nós temos 3 formas de fazer. Temos a do curso, que é aquela avaliativa para registrar no currículo, que é aquela de praxes, né? Tem a outra que eu falei em relação à nossa plataforma, que é uma certificação nos moldes aí, vamos trazer assim um exemplo do CPA, que é quando você tem uma quantidade de questões que avaliam a tua compreensão e tua aplicação no dia a dia. Então, não é aquela questão decoreba que você vai lá e aprende o que é isso e aquilo. Você aplica, você vê o enunciado e aplica. E depois que você é certificado, você pode aí estar colocando isso no seu currículo para, inclusive, somar pontos num processo seletivo, e etc. E temos a questão das avaliações de indicadores de efetividade. Aquele curso está funcionando, aquela ação educacional serviu para o negócio que foi proposto, né? E aí a gente chega nos níveis de indicadores, se eu estou indo no nível de conhecimento, de compreensão, de aplicabilidade, de análise, e aí na taxonomia de Bloom, a gente subindo a escala para ver o quanto que a gente atingiu, inclusive podendo, que ainda é um sonho das empresas, entender o seu ROI, né? O quanto de investimento na educação retornou, de fato. É um pouco bem mais difícil a gente chegar nesse nível, mas é o sonho de todo mundo que trabalha com educação. Muito bom. Deixa eu registrar aqui a participação do professor Ricardo Simas, que é diretor da ABEL para a região sul. Ele está assistindo o nosso evento de Uruguaiana. Obrigado pela participação, professor Ricardo. Não. A ABEL é a Associação Brasileira de Escolas do Legislativo. Ele faz alguns comentários aqui, falando que é impensável atuar em qualquer profissão hoje sem o uso de tecnologias, lembrando que a pandemia acelerou um pouco esse processo, né? E ele faz o seguinte comentário, que os professores sabem usar as tecnologias, sabem o quanto elas são úteis, só não sabem como usá-las com a sua disciplina ou como inserir a tecnologia na sala de aula. Então, a gente conversou um pouquinho sobre isso, né? O nosso colega Oswaldo Mazola, aqui também da nossa equipe de tecnologias educacionais, também faz uma pergunta aqui que eu acho que, de uma certa forma, a gente já abordou, que é o seguinte, considerando a educação digital, do jeito que ela está presente, né? Qual o sentido de se manter hoje uma separação administrativa para a educação presencial, remota, híbrida? Acho que o Paulo até falou isso, né? Agradeço a participação do Mazola e do professor Ricardo. E, para a gente encerrar, queria também ouvi-los rapidamente sobre uma questão que é muito ferramental quando a gente trabalha com EAD e que acaba sendo um dilema assim, de escolha, né? Olha, eu vou para cá, vou para lá, eu contrato o Classroom é gratuito, né? Moodle ou qualquer outra ferramenta, o Miro. Como é que tem sido a experiência de vocês de contratação, de escolha, de uso, nessa questão ferramental? Lá na Universidade Caixa, Ana, como é que vocês... A nossa plataforma, nós já temos algum tempo com ela, né? Ela é ambiente Moodle, e até pela facilidade de adaptação e de quando a gente vai fazer a compatibilidade com outras instituições, inclusive, né? Para subir cursos, os pacotes SCORM que a gente sobe para ambientar os cursos. É claro que a gente sabe que tem outras tecnologias que têm uma inteligência artificial um pouco mais elaborada, e a ideia é que a gente sempre aprimore esses recursos para a gente ter uma jornada integrativa,
do empregado. Ele não só ele estude, mas ele saiba para que caminhos ele siga. Então, a gente pensa muito em estar sempre adaptando essas ferramentas, de modo que o empregado, quando ele entre no portal, ele sempre saiba que a experiência dele vai ser única, né? A gente está nesse mundo aí, B2C, que é onde a gente precisa dar experiências únicas, porque cada hora que ele fizer um tipo de consumo, ele vai querer uma experiência diferente. E aí é um desafio muito grande. Nós somos uma empresa pública, onde as contratações elas não acontecem assim, precisam passar por ritos formais, né? Mas no que tange a questão da gente adaptar e elaborar painéis de acompanhamentos, nós fazemos muito painéis de acompanhamentos, porque nós somos são muitas áreas envolvidas, né, na análise dos números. A educação ela também serve para indicadores junto aos órgãos externos que nos acompanham, né, que nos fiscalizam. Então, por exemplo, a LGPD, ela veio muito forte, então a gente precisa estar com nossos processos adaptados, e um dos nossos indicadores dessas ações são a capacitação, os treinamentos em LGPD, e a gente precisa depois reportar e evidenciar isso. Então a gente precisa, para além da educação, pensar em como que a gente evidencia, né, em como que a gente acompanha, e ter uma plataforma que oriente sobre tudo que a gente está fazendo. Ela é pelo menos o básico. E a gente ainda não tem a melhor ferramenta do mundo, mas a gente tem uma que nos atende no momento, e a gente está pensando aí em expandir um pouco mais para que a tecnologia ela tenha mais uma inteligência em que o empregado ele possa realmente se servir de tudo aquilo que a gente tem na jornada dele. Tá? Quando nós conhecemos a Universidade Cástia, naquele benchmark que fizemos o ano passado, né, nós ficamos muito bem impressionados. E vocês têm uma coisa que a gente está perseguindo aqui, que é ter uma porta de entrada única, né? Vocês têm muitos produtos, vocês têm muitas coisas a oferecer, mas as pessoas têm a facilidade de chegar em tudo isso que vocês oferecem a partir de um ponto, né? Nós vamos chegar lá, né, gente? Isso é uma coisa inteligente, né? E falando da provocação aqui do Paulo, esses cursos que vocês fazem lá, os cursos remotos, né, essa é a terceira formação que eu estou participando lá, é excepcional, né, a coerência de vocês, de fazer da prática e do discurso, a qualidade pedagógica. Realmente a ENAP é uma referência para nós. Vocês estão de parabéns lá. Você queria fazer um comentário? Fico muito feliz de ouvir isso, porque isso é muito trabalho, né? As coisas não acontecem, né? Qualquer produto que nós vamos entregar, até seja um bolo em casa para a visita que vai chegar, aquilo tem trabalho, né? Eu acho que é isso que nós temos que assumir enquanto instituição educacional. As coisas não vão cair do céu, né? As coisas vão serem organizadas se tem alguém pensando em organizar aquilo, definir diretrizes, definir princípios, processo. Não é cada técnico também chegar e começar a inventar. Eu acho que é isso. Não, tem processos de discussão também, e a gente convenciona em determinados momentos. Está fechada a discussão? Não, a gente pode voltar a discutir de novo, mas principalmente quando fala em serviço público, que a gente, mesmo no setor privado, uma empresa de educação não vai ficar trocando de tecnologia a todo momento, porque os técnicos, cada mês, acham que é diferente. Tem custo nisso, né? Então, a gente tem que ter isso muito presente na instituição pública, e nós estamos falando o tempo todo de recursos públicos. Então, como é a melhor maneira de nós gerenciarmos esses recursos com eficiência e tudo isso, né? Então, discussão tecnológica passa muito por isso. Por exemplo, eu gostaria de uma tecnologia, não vou citar o nome dela aqui, que é fantástica, né? Ela permite um pouco isso, né? De que o servidor é muito inteligência artificial, né? Que ele vai fazer da navegação, e aí, dependendo das escolhas de cursos dele, ela já vai oferecendo outras possibilidades para ele aí de curso, igual quase tudo que nós visitamos hoje na internet é assim, né? Você comprou uma geladeira, você recebeu 20 tipos de geladeiras diferentes que você poderia ter comprado, né? E na educação nós temos que chegar a isso também, como nós somos bombardeados isso no meio. Procura um curso aí de gestão de projetos no Google. Não precisa nem procurar, né? Fala perto do teu telefone, né? Você vai receber curso de gestão de projetos de
500 escolas, né, para poder você adquirir aquela. Então, o meu sonho tecnológico é um pouco isso, de que em 5 anos, em 10 anos, nós, enquanto, eu espero que seja antes, né, de nós, enquanto setor público, tenhamos a capacidade, talvez esses custos diminuam também, porque hoje é muito caro essas tecnologias, né, da gente poder adquirir essas tecnologias, né? Mas eu queria voltar a um comentário do teu servidor ali, como ele chama, o último, Oswaldo. Oswaldo, você fez uma provocação que eu mencionei ela e eu acho que ela é extremamente importante da gente encerrar esse evento agora e para nós, enquanto equipes de gestão de escolas, pensarmos mesmo. Nós temos que mudar essa forma de gerenciar os produtos educacionais que nós produzimos. Equipe EAD de um lado e equipe presencial do outro lado não é educação contemporânea, não é educação digital nesse momento, né? Esse é um dilema de 40 anos, vamos colocar assim, que nós enfrentamos. Quem é da EAD aqui há muito tempo, né, sabe de toda a resistência que a EAD vivenciou durante esses anos todos. A pandemia veio, provocou essa revolução toda, e aí nós não podemos voltar ao presencial do século XVIII, né? E achar que o avanço todo tecnológico tem que ser só na EAD, dando a melhor experiência para o usuário com tecnologia de inteligência artificial. Não, né? Nós temos que misturar essas duas coisas fortemente, porque uma retroalimenta a outra. Um curso autoinstitucional que provoque nele, né, muitas questões e que ele vá para o presencial ou híbrido depois e consiga dialogar com os professores, com os facilitadores, né, questões que foram colocadas para ele, e aí muito isso, né? Você tem lá um curso de 10 horas sobre uma determinada temática, e aquilo motivou a fisgada, né? O aluno foi fisgado por às vezes é uma frasezinha que se diz lá dentro daquele curso de 10 horas. E aquilo se conectou, aí é uma questão da psicologia, né? O encontro entre motivação, né, e estímulo ali, né, se encontrou, e aí como que ele vai navegar? Por isso que eu procuro, tanto na educação universitária, né, quanto na educação informal, né, não formal, que é essas capacitações que nós fazemos. Semana que vem, por exemplo, eu estou em Príncipe, dando uma capacitação para os servidores municipais da ilha de Príncipe, né? Como que o tempo todo, seja na educação formal ou informal, nós fazemos aberturas ali de que ele se conecta e vá buscar o seu caminho como adulto que somos, né? Que cada um vai se conectar. Eu quero agora entender de ciência de dados, porque o mercado está... Quem não domina ciência de dados agora está se perdendo, né? Para os jovens, todo mundo está se inserindo no mercado de trabalho, e até nós mesmos, né? Hoje a gente precisa ter um mínimo aí de capacidade de ler dados, né? Então, eu acho que esse é o nosso desafio como educação, pegando a questão dele de que o hibridismo tem que ser nosso também, né? E as organizações das equipes, isso é fundamental. É para despedir já? Não. Eu já extrapolei meu horário aqui. Quem é que está controlando aí? Você quer fazer uma pergunta? Pois não. Só um pouquinho. Como está no YouTube, eu vou passar o microfone aqui para você. O pessoal nos ouvir. Chega aqui na frente. Se pudesse apresentar. Eu sou analista aqui da Câmara, sou jornalista. Enfim, eu tenho... Oi? Eduardo. Pegando Eduardo aqui na câmera? Chega aqui na frente. Não sou de TV, sou de rádio, por favor. Mas, enfim, eu tenho uma preocupação muito grande com uma questão que eu acho muito importante, que é a questão daquelas pessoas que ficam para trás nesse processo de transformação digital, que ficam para segundo plano. Eu vou dar 3 questões, vou tentar ser super rápido. Quando eu era estudante, eu era muito bom em todas as matérias, mas chegou a parte de desenho técnico, eu era péssimo. O professor adorava
não recuperava, não via essa questão de eu ter ficado para trás ali na questão do desenho, adorava ver aquela pessoa sofrendo nas provas e tudo mais, e ficou um trauma ali, né? Eu, como profissional eu fiquei para trás na parte de informática. Eu sou um bom profissional em um monte de coisa, mas em informática eu sou ruim. Quer dizer, não é que seja um jurássico, eu estou sempre bem informado sobre tudo, mas eu fiquei para trás em alguns passos. Então, aí eu sou um profissional manco nesse ponto. Eu, como cidadão... E aí eu gostaria de saber como é que se faz para se recuperar quando a gente tem essa transformação digital, essas pessoas que ficam um pouco para trás nesse processo. E, para finalizar, o processo de como cidadão. Eu tive a possibilidade de fazer uma reportagem sobre transformação digital e eu entrevistei uma pessoa que era responsável por isso no governo federal. E essa pessoa falava da mudança, e eu como pessoa que tinha ficado um pouco para trás, como isso era difícil de acompanhar e não conseguia passar para ele essa questão, porque eu falava, ele não atendia esse ponto. E aí hoje, quando eu tive um problema com a Receita Federal, no imposto de renda, até hoje não consigo, eu entro lá naquele site da Receita Federal, não consigo resolver meu problema. Eu vou lá na Receita Federal, não tem um auditor para me receber, para me explicar aquela questão. Então, quer dizer, a gente fica para trás em alguns pontos. Muito obrigado. Qual é o seu nome mesmo, desculpa? Eduardo, muito obrigado pela sua participação. Vou pedir que quem quiser comentar... Vivencia isso também nas agências. Nós temos um público de atendimento muito importante, Eduardo, que se insere um pouco nisso que você está falando. Os senhores e as senhorinhas que vão receber o auxílio, que vão receber o benefício da aposentadoria, né? Como é que a gente faz para atender essas pessoas? Eu creio, e aí não é uma fala institucional, é minha, que a transformação digital, como qualquer outro processo, ela não vai acontecer 100% para todo mundo. Ela vai ter as suas nuances de permear por uma grande parte das pessoas, né? Até porque eu entendo que o digital não é sobre máquinas, é sobre deixar a máquina fazer o processo para liberar as pessoas para se conectarem umas com as outras. O digital ele fala sobre a operação ficar na parte lógica, na parte da máquina, e nós, pessoas, termos tempo para pensar e fazer isso aqui que a gente está fazendo. Então, para mim, o digital é para conectar pessoas. E se as pessoas não estiverem conectadas, o digital não está acontecendo. Então, a gente precisa entender até que ponto eu preciso levar essa transformação digital para aquela pessoa que está precisando daquele serviço. Por isso que, na nossa empresa, nós não deixamos somente o digital. Nós temos a parte humana, que funciona muito e que funciona em todas as unidades, para que a gente possa entender a pessoa que precisa do atendimento presencial, a pessoa que precisa do atendimento remoto, a pessoa que não quer nem saber da gente, que só quer falar por telefone para resolver um problema, a pessoa que entra na internet e faz tudo no internet banking, né? Mas a gente precisa realmente deixar espaços para que a gente possa trazer essas pessoas, que não que elas fiquem para trás, mas que o tempo de adaptação dela é maior do que o dos outros. Porque é difícil você querer que todo mundo faça a mesma coisa, né? Nós não somos programados e nem somos programáveis para viver as mesmas experiências. Então, sim, eu entendo que, como processo de transformação digital, eu preciso olhar para quem ficou sem entrar nesse processo. Eu preciso olhar e reconhecer o que eu posso fazer ainda de mescla, de híbrido, para trazer essas pessoas e aí sim fornecer materiais de educação, de capacitação, de treinamentos, no nível em que há a compreensão da pessoa para que ela consiga entrar minimamente nesse processo de transformação digital. Eu não sei se eu respondi, mas eu queria a contribuição daqui dos meus colegas que estão na palestra. Queria saber se eu tenho tempo ainda para passar a palavra. Não, né? Tá, já falaram que eu não tenho tempo. Eu queria fazer uma falinha, vou um minuto. Quebrar aqui. Eduardo, eu acho que uma resposta individual, primeiro, é para nós todos. O quanto que nós adquirimos um pouquinho de paciência de sentar perto de alguém que precisa aprender a determinada coisa. Eu acho que isso é uma questão fundamental em nós como indivíduos. Eu tenho uma avó, eu tenho uma mãe, eu tenho um tio, eu tenho não sei quem, eu tenho uma criança, eu tenho um outro também que não sabe. Por exemplo, eu tenho aluno autista em sala de aula de 19, 20 anos.
o meu ritmo com ele é diferente do meu ritmo dos alunos que não têm o autismo. Então, eu acho que um recado que eu daria, que já que não dá tempo de olhar do ponto de vista organizacional, se quiser a gente continua conversando aqui, do ponto de vista de sociedade, de indivíduo, nós todos assumimos, enquanto indivíduo, que nós temos uma responsabilidade social. Eu acho que esse é um importantíssimo e que não custa nós pararmos ali 3, 5 minutos com uma pessoa. Então, quem se dispôs a sentar com o Eduardo aí e fazer ele aprender a navegar no site da Receita, eu também não sabia. Foi o primeiro ano que eu fiz entrega da Receita Federal, do Imposto de Renda Digital, foi esse ano, e me senti liberto. Muito bem. Isso entra num ponto que, infelizmente, não vai dar tempo para a gente falar, que é a inclusão e a acessibilidade, né, de uma forma mais lato, né? A gente foi despertado para isso aqui na EAD há uns 4, 5 anos. A gente tem uma preocupação muito grande dessa questão da inclusão e da acessibilidade. Passa por isso, né? Aí é o ponto de vista organizacional que o Paulo falou. Bom, papo bom, né? A gente podia ter mais tempo para ficar aqui, mas, infelizmente, vamos ter que encerrar. Vamos tentar organizar outra, de verdade. Não pode ser só em aniversários, né? Pois é. Não, e aniversário, tem aniversário de 26, né, de 27, 28, então a gente pode... Pode colocar um 26,5, 27,5. Tudo é aniversário. Mês, né? Como é? Mês de aniversário? Quero agradecer muito mesmo a presença aqui da Ana, da Universidade Caixa, do Cláudio, do ILB, Senado, e do Paulo Marques, aqui da ENAP. Foi muito bom ouvir vocês. Vocês trazem contribuições realmente que, não só os insights, mas muito aprendizado, muita riqueza, enquanto a gente escuta vocês. Quero agradecer às intérpretes de Libras que nos apoiaram aí. E agradecer aos presentes e aos que estão nos assistindo. E encerramos, então, infelizmente, a nossa mesa desta manhã. Tá bom? Obrigado.